Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 2. As catacumbas. Quem não tem ouvido falar nas catacumbas de Roma? Essas inumeráveis galerias e comunicações ocultas. Essas salas secretas escavadas nas entranhas da terra e que formam, por assim dizer, uma cinta de fortalezas subterrâneas em volta e nas proximidades da cidade eterna. Depois da Basílica de São Pedro e da visita ao Santo Padre, as catacumbas, com as suas sagradas evocações, constituem a grande curiosidade, o grande atrativo de Roma. Aqui neste refúgio, veneráveis pontífices e gloriosos bispos, imaculadas virgens e valorosos mártires reuniram-se secretamente para celebrar os mistérios divinos. Aqui também ingênuos adolescentes e respeitabilíssimos velhos, opulentos patrícios e humildes plebeus, tanto príncipes como escravos, se ajoelharam no mesmo altar, adoraram o mesmo Deus e participaram do mesmo pão divino. Aqui se prostravam durante a noite aos pés dos venerandos pontífices, quando horas depois iam ser lançados na arena a lutar com os leões. E ao descerem de novo às trevas, os seus dilacerados corpos, para receberem a bênção derradeira, tornavam a ser levados à presença do Vigário de Cristo na terra. Eram então piedosamente sepultados em criptas cavadas nas rochas, onde lado a lado permaneciam os vivos e os mortos, estes no descanso eterno depois da luta, aqueles aguardando a hora de serem chamados no campo de batalha. A significação da palavra catacumbas não é evidente à primeira vista. Parece que significará uma depressão ou cavidade no terreno, e deu-se essa designação pela primeira vez a um local próximo da Via Ápia, junto do túmulo de Cecília Metelo, e por baixo do qual fica o cemitério de São Sebastião. Com o nome de catacumba dado a este cemitério, excessivamente foram depois designados outros nas cercanias de Roma. Assim, portanto, a palavra deverá significar um subterrâneo destinado a sepulturas, cavado nas profundezas do solo pelos primitivos cristãos. Eu vou interromper a leitura acerca deste assunto das catacumbas, que o autor deste livro vai nos levar a conhecer mais profundamente acerca disso, porque falam-nos muito das catacumbas, que os primeiros cristãos se escondiam nas catacumbas, mas afinal o que eram as catacumbas? Pelo que vemos aqui, inicialmente, eram nas catacumbas que os primeiros cristãos exerciam a sua fé, porque estavam a ser perseguidos em Roma. Ser cristão naquela altura era uma ameaça de morte. Ser cristão naquela altura era desafiar o poder romano. Infelizmente, ser cristão ainda hoje em dia desafia o poder do mundo. Por vezes, falar de Deus é muito, muito difícil. Falar das coisas de Deus é muito complicado. Porque falar do que não agrada a Deus tem um caminho muito mais alargado e um palco para toda a gente. E estamos a ver que as catacumbas para os primeiros cristãos eram como que um lugar escondidos do mundo, onde poderiam exercer a sua fé
no mínimo possível, e enterrar os corpos dos seus amigos cristãos mortos, muitas vezes, em cenários horríveis. Por vezes não se fala muito nisso, mas os primeiros cristãos foram horrivelmente perseguidos. E por vezes as pessoas não se lembram desse terrível episódio na história. Mas ser cristão sempre foi não chorar as perseguições. Antes, pelo contrário, os cristãos transformaram todas essas perseguições em glória. E à medida que lemos a vida dos primeiros santos, e mesmo a vida de Santa Filomena, ela foi um exemplo de perseverança perante a dor, perante aquilo que lhe foi infligida, por causa de que não querer a vontade do mundo. Ela queria continuar a ser cristã, a ser só de Cristo. Ela não queria ser imperatriz, ela não queria as honrarias que aquele imperador iníquo estava a lhe oferecer. Ela não queria qualquer coroa desta terra. E os cristãos naquela altura não queriam o poder instalado no mundo. Não se interessavam por isso. Só assim se pode entender como é que eles aceitavam serem jogados aos leões, serem supliciados das formas mais horríveis, que as pessoas querem virar para o lado e esconder esta história horrível. Mas ser cristão sempre foi como Jesus na cruz. O que é que fez Jesus de mal para ser crucificado? O que é que fizeram estes cristãos que apenas queriam seguir a sua fé? Não faziam exatamente nada de mal, mas faziam algo que abalava o mal. O mal não gosta de que sejamos cristãos de verdade. E por isso ser cristão de verdade é sempre uma perseguição. Perseguição espiritual e perseguição mesmo formal. Mas este livro vai nos levar a conhecer melhor as catacumbas. E o próximo título, como aqui podem ver, vai ser o que é a origem das catacumbas e como é que foi investigada pelos técnicos mais modernos, porque ali estão e foram encontrados muitos corpos de santos incorruptos, incluindo o corpo incorrupto de Santa Filomena. Em locais que seria quase inadmissível que os corpos mortos desafiassem o tempo, foram encontradas muitas relíquias de santos mártires e muitos corpos incorruptos que desafiam a ciência em todos os seus tempos, em todas as suas teorias, em todos os seus caminhos científicos. Um corpo que não se corrompe, como é natural que se corrompa na terra quando enterrado. Como ainda vemos hoje, por exemplo, o corpo da Sãozinha de Alenquer aqui em Portugal. Ou mesmo o corpo da Jacinta de Fátima, que foi encontrado quase que incorrupto. Tenhamos consciência de que Deus faz escrever na história humana esta vitória dos santos mártires dos primeiros tempos e dos tempos desde essa altura até este momento. A luta continua. E as catacumbas nestes tempos são outras formas de catacumbas. Mas continuamos depois esse estudo mais aprofundado para cada vez mais percebermos
como viviam os primeiros cristãos, como viviam no tempo de Santa Filomena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.